Boa noite, são 6 horas. Obrigado a todos pela presença. Fernando, por favor, me peça. Bárbara, Valceniz, Mônica, boa noite. Boa noite, Marta. Estou chamando Brengel. Andréia, a minha sobrinha. Boa noite, senhor Brengel. E aí, tudo bem? Tudo bem, Valdinho? Tudo bem, gente? Estamos aí na luta. Então, vamos lá. Vamos lá. Nathalie está chegando. Olha o Marcelo Abud, seu amigo aí. Você sabe de uma coisa? Essa semana, a pergunta que ficou, por que trem das lives, né? É que vocês têm que ver o seguinte, em Minas, tudo é trem. Vou lavar esse trem, vou pegar esse trem, cadê esse trem aí? Né? Resolve esse trem aí. E esse trem das lives é uma homenagem ao mineiro Valdo Rezende, mas na mesma intensidade, é um trem que cabe em todas as manifestações culturais. Nosso negócio é falar de cultura, principalmente cultura brasileira, literatura, música, cinema, dança, artes plásticas, cultura popular, levando para você que está aí nos assistindo um pouco de informação, conhecimento. Vamos conhecer aí os novos autores, vamos conhecer os músicos que estão fazendo a história importante da canção nesse país. Vamos conhecer os atores precisando muito nesse momento de uma força aí da gente, na medida em que não podem se apresentar com regularidade. E hoje, no primeiro trem das lives, nesse primeiro embarque, a gente traz o Valdo Rezende, esse escritor, dramaturgo, professor universitário, diretor de teatro da cidade de Uberaba, que vai conversar um pouquinho com a gente. Valdinho, bem-vindo. Obrigado, bem-vindo você também, bem-vindo a todos, obrigado pela presença. Eu estou vendo aqui um monte de amigos, eu fico muito feliz, né, com as pessoas terem atendido o nosso chamado e estarem aqui conosco. Obrigado. Vamos conversando um pouquinho. Né? Vamos lá. Querido, Uberaba faz 200 anos esse ano. Cidade que você nasceu, cidade que você morou bastante tempo, até vir aqui para São Paulo. Só me explica para a gente um pouquinho. Tem uma brincadeira em Minas que diz o seguinte, que o Triângulo Mineiro é formado de Uberlândia, Uberaba e a Bosta de Araguari. Eu nunca entendi por que vocês falam isso. Eu acho que Araguari é uma cidade linda. Não é. Araguari que meus pais se casaram. A gente, então, assim, de uma certa forma, eu só estou aqui porque meus pais se encontraram lá em Araguari. O papai com a mamãe. Araguari. Araguari. O papai é de Estrela do Sul, em Minas Gerais. A mamãe é de perto de São Joaquim da Barra, nasceu num lugarzinho pioneiros da antiga Companhia Mugiana. O vovô trabalhava na Mugiana, foi trabalhar em Araguari. Papai conheceu, meus pais se conheceram, se casaram e andaram por aí, né? Então, assim, meus irmãos, um nasceu em Franca, 2 nasceram em Franca, nasceram em São José do Rio Pardo, Araguari, Ribeirão Preto, Uberaba. Eu sou de Uberaba. Cheguei quando a minha irmã mais velha já estava fazendo 7 anos. Era tempo de entrar na escola e o meu pai resolveu parar um pouquinho, porque o papai tinha parque, o papai trabalhou no parque de diversões, é o Bino, muito conhecido em Uberaba, com um stand de tirar o alvo, né, que fez com que se tornasse conhecido, é amigo de muita gente, como Edna e Daló, acabou de entrar aqui que eu estou vendo. Oi, Edna. Boa noite para o pessoal que eu estou vendo aí. Então é isso.
Uberaba é uma das cidades mais antigas, né, os dois municípios mais antigos da região, entre, né, Uberaba e Prata. Uberaba teve origem ali no Desemboque, era uma região que os bandeirantes encontraram bastante ouro. Quando o ouro se esgotou, e Desemboque fica perto de Sacramento. E aí eles foram foram para Uberaba, até Uberaba vir a se tornar um arraial, e de arraial a cidade, etc. Toda a história da formação da cidade está no livro, 200 anos, um livro muito, muito bonito, muito bem feito, organizado pela Marta Zednik de Casanova. A Marta fez um trabalho maravilhoso aí, trazendo para a gente um livro bastante completo, são 700 e tantas páginas de história, da história de Uberaba, né, compreendendo aí zilhões de coisas. Valdo, eu queria pontuar que, agradecer, inclusive, a cidade de Uberaba, Marco, enfim, o pessoal todo, porque 700 páginas fantásticas, disponíveis gratuitamente. Aí é que está o detalhe. Você pode baixar o livro, você pode ler na rede. Eu confesso que eu não consegui ler tudo ainda, mas você tem aspectos de geolocalização no livro, você tem aspectos da formação da cidade, você tem aspectos demográficos, você tem aspectos históricos, que são, sinceramente, fazer um livro desse, é deixar para a posteridade, não é? A importância de uma cidade, a marca de uma cidade, e você está lá nesse livro, com um poema. Basicamente, para mim, é um orgulho imenso, né? Uma alegria imensa, porque eu sou retirante, né? Eu sou daquele grupo de pessoas do nosso país que precisa sair da cidade onde nasceu para, enfim, trabalhar, ganhar vida, etc, etc. Acabei, por N circunstâncias, deixando Uberaba. E aí você ser reconhecido na sua própria terra é muito, muito bom. Há muito tempo que eu não fazia nada profissionalmente em Uberaba. Artisticamente, então, fazia muito tempo que eu não fazia nada na cidade. Eu estive no Triângulo Mineiro, no Pontal de Minas, fazendo um projeto com a Sônia Cavantan, né, com a Cavantan e Associados, um projeto chamado Arte na Comunidade. E aí eu fiz apresentações em Ituiutaba, Prata, Canápolis e Monte Alegre de Minas. E aí, de repente, eu recebi, né, um e-mail da Marta Zednik que me descobriu o meu trabalho pela internet, leu meus textos na internet e me convidou, pediu autorização para incluir o meu poema no livro de 200 anos. Para mim foi assim, absolutamente fantástico, maravilhoso. Tá um capítulo que chama exatamente o capítulo que eu estou, que o poema foi incluso, é um capítulo organizado pela Marta, que se chama Um Olhar Poético sobre a Cidade. Aí, a hora que esse livro chega, né, eu vou ver que eu estou no meio de uma galeria muito especial de poetas. Eu quero destacar dois nomes, que os demais me perdoem, mas o Quintiliano Jardim foi dono do Lavoura e Comércio, não está mais entre nós, mas foi um jornal que eu cresci lendo. E eu também estou no mesmo capítulo com o João Eurípides Sabino, um grande amigo do meu pai, né? Dois grandes escritores, dois grandes poetas, e eu estou no meio, né? Estou feliz da vida e é maravilhoso. Valdinho, eu gostaria de pedir para você para ler a poesia, tá? Porque eu queria depois fazer algumas observações, algumas perguntas aí que vão ter no seu poema a espinha dorsal da nossa conversa daqui a pouquinho. Você poderia ler para a gente, por favor? Eu queria que a Maria Bethânia lesse. Não, nós tentamos contato, a produção do Trem das Lives tentou contato com Maria Bethânia, ela amou a poesia, mas disse que
Hoje ela não pode. Olha, é complicado, eu vou tentar. Assim, um poema é para ser lido. O meu poema, neste caso, eu fiz um poema para ser lido, não para ser dito, né? Quando eu escrevi, pensei nesta possibilidade. Eu vou brincar de Teresa Cristina, eu estou com uma cola aqui, porque, né, não decoro nada, para descansar sob a sombra da gameleira. Na exposição de gado, meus pais compravam mexericas, levando-me sempre a preferir mexericas ao zebu. Meu tempo travou? Tá tudo bem, pode ir, pode ir. Ok, vou continuar, desculpem. No meu tempo, Uberaba tinha córregos a céu aberto, guardados por muretas que nos serviam de encontro antes das sessões do Metrópole, do Palace, esperando caronas do Padre Nicolau após aulas no Cristo Rei. Brincava no mangueirão, passeava pelos trilhos da Mugiana, no Parque Infantil da Praça Rigoletto de Martino. Hoje, só resta Podal. O autor do Uberaba Esporte, o time que o Uberaba do meu tempo rivalizava com o Independente, o Nacional. No Boa Vista, eram todos sobrinhos da tia Carola, fazíamos teatro com a Belinha, sabíamos que era maio pelas congadas e que era dezembro no presépio da Dona Castorina. Tempos de festas constantes, quando bastavam quermesses de santos e santas, sinos e cânticos nas 7 colinas do Uberaba. Meu Uberaba tinha Crônica ao Meio-Dia, o Festival do Chapadão de Teatro e de Música, o Observatório no Lavoura e Comércio, tudo criação da Caliba Guaritá, o Netinho. Raul Jardim fazia o Escutando e Divulgando, Lídia Varanda reinava na PRS5, em Ubernardino terminava o dia na hora do Ângelus. Noite de Uberaba tinha o Parque Boa Vista, ele era o filho do rei. O circo do Cheiroso, batuques do terreiro da Marlene, cartas pelas mãos de Chico Xavier, rezando o terço, aguardando a noite sempre calma da cidade. Foi oferecido pelas freiras do Carmelo, as aulas na Escola Estadual Fidelis Reis, as tardes de jogos no pátio da Igreja Nossa Senhora das Graças. Tantas coisas como essas que continuam na Uberaba de hoje, que vejo longe, sei de ler, de ouvir contar. A cidade de agora é de quem por lá está. Há uma Uberaba que é minha, feita de sonhos acalentados, de planos vitoriosos, de projetos engavetados, guardada por todos sempre, sempre teimando em sair à tona. Aquela cidade ganha meus dias, ocupa minhas noites de insônia. Neste 2 de março, Uberaba fez 200 anos. A cidade agora é, porque um dia foi outra. Essa outra que chamo minha, impregnada em ruas e morros, acalentando ternamente o coração, transforma-se sempre. Vive o hoje, comemora o agora, segue o rumo ao tempo em que alguém, lá longe, lembrará. A Uberaba. Lindo, lindo, Valdinho, lindo, lindo, lindo. Parabéns. Lindo. Eu li esse poema, desculpe, eu li esse poema algumas vezes, a partir do momento que a gente estava conversando, e eu me emocionei muito e me emocionei mais agora com você lendo. O memorialismo, né? O memorialismo ele está na vida da gente, né? Não tem como não lembrar da infância, não tem como não escrever. Se a gente pegar hoje esse momento da literatura brasileira, a gente vai ver que vários autores partiram, né, para o registro das suas vidas. As pessoas estão interessadas nisso, nessa emoção que você coloca e colocou aqui de uma maneira belíssima. Parabéns, lindo. Eu queria até perguntar uma coisa para você. Nessas conversas que a gente andou tendo e tal,
Me lembrou um pouquinho Sampa, né? Aquela coisa do... Você deixa né, o Uberaba e vem para a cidade, né? Você faz esses versos tentando deixar viva, né, uma memória de infância, de juventude, e se joga na cidade, numa cidade enorme, né? Me lembrou um pouco essa transmutação que o Caetano fala, né, na canção de Sampa, e me lembrou também muito partes de um outro livro teu, que são Os Dois Meninos, né? Dois Meninos tem isso como coisa muito viva, né? Estou chegando, estou mudando. O Dois Meninos tem uma série de transformações. O mesmo livro tem uma série de viagens dentro dele, né? De transformações dos personagens, né? Enfim, eu queria te perguntar o seguinte. Tem uma série de personagens aí que você colocou. O que foi a tia Carola, hein? Queremos falar um pouco de tia Carola. A tia Carola é uma senhora maravilhosa que tinha lá no bairro. Minha infância, assim, ela era tia de todos nós. Era uma senhorazinha linda, linda, que assim estava sempre sorrindo. Era muito amiga da minha mãe e amiga do bairro inteiro. O bairro bairro Boa Vista, né, tá cheio de gente que brinca de folia de reis, de gente congada. Uma família extraordinária. A Carola era uma senhorazinha linda, linda, que sabe aquela pessoa que você vê, aquela menina andando pela cidade, andando pelo bairro, sempre sorridente, toda vez que a gente chamava, oi, tia Carola, né, porque eu não conheço, não me lembro em hipótese de alguém falando outra denominação que não seja tia Carola, né? E ela permeia a infância, como se fosse, sei lá, a minha avó, né? Todas as minhas primeiras pessoas que permearam minha vida ali, que assim, tanto a tia Carola quanto a dona Castorina, por exemplo, que eu falei também. A dona Castorina morava na cidade, na casa onde eu nasci, né? Então é uma coisa assim, era muito especial para mim entrar naquela casa e ver um presépio maravilhoso, que sempre foi uma coisa de sonho para mim. Valdo, A Marta Didi, que entrou aqui, muito obrigado pela presença, fico muito feliz, e ela deu uma informação aqui para a gente, eu estou muito feliz que o livro vai ser impresso em dezembro. Vai sair. Legal. Olha que maravilha. Marta, muito obrigado. Maravilha. Pela notícia. Vamos esperar. Parabéns, Marta. Eu quero Parabéns, Marta. Eu acho, nós estamos falando da vantagem, né, principalmente nessa pandemia, né, baixar o livro e tal, mas como ele é um livro belíssimo, tem imagens, gráficos, enfim, a impressão é fundamental. Parabéns a Marta, a equipe toda que trabalhou no Uberaba há 200 anos. Aliás, qual foi o peso de tia Belinha na questão do teatro, né? Você fazia teatro com ela, não é isso? Então, eu sou do Boa Vista, nós morávamos no Boa Vista, surgiu uma paróquia, a paróquia de Nossa Senhora das Graças, primeiro com os padres dominicanos, depois dos padres dominicanos vieram os padres somáticos, né, padres italianos, que foram com eles que a gente cresceu. E a Belinha fazia teatro, né, no bairro, lá no salão da igreja fazia um teatro de variedades, em que as pessoas entravam, cantavam números musicais, faziam pequenos esquetes de humor, etc. Acho que todo mundo, as meninas cantavam, tinham bailados, acho que todo mundo da minha geração. Eu me lembro da Belinha organizando as coroações de Nossa Senhora. Eu tinha uma inveja danada das meninas, só menina coroava, era uma discriminação danada. Só menina que podia coroar a santa. Quando eu fui adulta, aí o padre Líbero Zapponi
nos permitiu fazer uma festa. Eu fui lá só de vingança, coloquei o seu quinquim. Senhora, foi o primeiro rapaz que eu me lembro, que eu saiba que foi, coroou Nossa Senhora das Graças. Mas essas festas, as coroações, presépios vivos, tudo organizado pela Belinha. Então, quem fez teatro, quem começou teatro, quem se orientou por teatro lá naquele bairro, minha geração começou com a Belinha. Isabel é o nome dela. Uma pessoa muito querida. Que bacana. Gordinho, a Uberaba tem um negócio, e você retrata aqui. Você foi formado na Igreja Católica, né? Só que você cita aqui uma figura importante, Mãe Marlene, né, que me parece Ubanda, e nós temos Chico Xavier na cidade, né, que a gente... Eu acho que uma das coisas que... tem pessoas aqui que estão na live, que são de idades completamente diferentes. Você teve acho que é até uma honra, né, de ter o Chico Xavier em Uberaba durante tantos anos. Você deve tê-lo conhecido. Eu sou de uma geração que teve em Chico Xavier um cara fantástico, independentemente, não é crença isso. Ele como figura, ele como pessoa, ele como humanidade, ele como humildade. Era o cara que viveu o que pregou. Muito diferente de algumas coisas que a gente vê hoje em dia. Ele viveu o que pregou. Como é que ficava esse caldeirão, né, de gente tão importante, né, convivendo numa cidade pequena, não é? Na época, Uberaba era muito menor. Como é que ficava essa coisa das correntes religiosas e da convivência dessas correntes religiosas? Eu vejo o seguinte, pessoalmente, eu vou, né, responder essa questão pensando exclusivamente na minha formação. Minha mãe me ensinou a respeitar, né, as pessoas. Então, por exemplo, a mamãe era amiga da dona Marlene, mãe Marlene para mim. A mãe Marlene, que ela é de Candomblé, né, era especificamente de Candomblé. E ela morava lá no nosso bairro, depois ela mudou, foi fazer uma casa no bairro da Badia, enfim, depois foi para outra região. E eu tive de estar com as filhas dela na escola, no Fidelis Reis, me tornei amigo, e a dona Marlene me adotou como filho, né? Sou filho dela, e ela sempre rezou por mim, e eu aprendi a respeitar e sou fascinado. Em relação ao Chico Xavier, eu fui trabalhar, o meu primeiro trabalho em Uberaba foi num banco, numa agência bancária, onde, por acaso, o Chico Xavier passava periodicamente. E eu trabalhava como correntista, essa coisa aqui do século passado. Né? Então, eu tinha uma fita amarela, eu lançava os créditos e os débitos na conta das pessoas. E as pessoas, quando queriam saber como é que estava a conta delas, elas passavam por esse banco. O Chico Xavier tinha uma conta em que ele recebia donativos, em que ele destinava esses donativos para uma sopa que é tradicional no Centro Espíritas de Uberaba, oferece uma sopa às pessoas. Eu acho isso muito válido, porque essa história de ensinar o povo a pescar, mas se você pescar com fome, você fica minhoca, né? Então, você vai pescar. Você vai fazer. Não dá. A vara vai com fome. O que você vai fazer, meu irmão? Então, assim, uma sopa do Chico Xavier. Então, eu conheci o Chico nesse aspecto. Ele era uma pessoa extremamente gentil. A mãe Marlene, fui educado junto aos padres. Eu fui acólito, depois trabalhei no grupo de jovens, né? Atuei no grupo de jovens. E eu acho que onde Deus está, eu estou. Né? Me chamou, é de Deus, estou nessa. Eu acho que não sou... Eu acho que a gente tem que... Uma das coisas que, para você ter uma ideia, só para uma parte rápido, o padre Líbero Zapone, uma pessoa extraordinária, padre Nicolau, para todos nós, são pessoas que nos levaram a conhecer, por exemplo, o Pena Verde, um centro de Uberaba, e a respeitar. Olha, Deus se manifesta. Eu muito jovem, eu estudei um tema
para apresentar para os meus colegas de grupo jovem o tema sobre revelação, as maneiras como Deus se manifesta perante o mundo. E Deus se manifesta, né? E você acredita e vai. Agora, porque o outro se manifestou de forma diferente o outro, respeite o outro, né? Então, eu acho muito lindo essa coisa dessas religiões diferentes. Aproveitar e fazer uma coisa de Uberaba, que eu acho muito lindo. Quem for lá em Uberaba, visite o centro, a Casa de Antusa. É um lugar lindíssimo, um dos centros mais bonitos de Uberaba. Tudo bem, tem lá o memorial do Chico Xavier, que eu acho bonito, mas eu, quando vou tomar meu passo, porque em Uberaba eu sou daquele tipo de cidadão brasileiro que na sexta-feira de manhã eu tomo passe, à tarde eu vou no centro de Umbanda e a domingo eu vou já sem problema. Também. E se, né, Deus está ali me ajudando, eu estou junto com ele. Né? Pretendo eu tenho uma filosofia. Não briga com os caras. Vai, entendeu? Não fica brigando com ninguém. Aliás, deixa eu falar aqui. Falar de Minas Gerais é falar de uma boa cachaça e é falar de um café muito melhor ainda. Eu quero agradecer, meu nome, em nome do Valdinho, o apoio que nós estamos tendo do Café Selo Verde. Café Selo Verde, ele é de São João da Barra, é uma empresa que está há 28 anos, na verdade fazem parte de um complexo que tem já 50 anos de atividade, mas o Café Selo Verde, 28 anos de atuação, café arábico. O café arábico difere do café robusto. Muita gente hoje diz o seguinte, Valdinho, não tomo café, que eu fico agitado. O arábico, ele é mais fino, é um café para exportação, ele tem 50% menos cafeína do que o café robusto. E Guilherme, Thaís, quero agradecer aí a gentileza de vocês. Nós vamos dar um presente, que é 500 gramas de café, né, arábico, e mais uma caneca. Eu vou fazer uma pergunta, quem responder primeiro, mas veja bem, tem que morar em São Paulo, capital, gente. Se morar em outro lugar, a gente não vai ter como entregar, beleza? Eu vou fazer uma pergunta só. Fernando. Oi. Só para quem mora em São Paulo. Só para quem mora em São Paulo. Não temos condição de mandar, por enquanto, os Correios estão em greve, e isso para a gente é meio complicado. Bom, vamos lá. Quantos anos está fazendo Uberaba? Quantos anos? Quantos anos? Ninguém respondeu ainda. Diego Bertola, você não está em São Paulo. O Carrielo ganhou. Nosso amigo ganhou 200 anos. Otávio Carrielo, que coisa bonita. Otávio Carrielo é um grande amigo nosso, amigo do Valdo há muitos anos, é um grande artista. Eu gostaria... Não adianta chorar, Diego Bertola, você está em Dublin. É só para quem mora em São Paulo, pô. Otávio Carrielo, obrigado. Você vai receber essa semana o teu café Selo Verde. Vai ser uma honra deixar aí com você. Quando você estiver criando aqueles desenhos, aquelas histórias fantásticas, você vai estar bem acompanhado de um café Selo Verde. E vou dizer mais uma coisa, Valdinho. A Selo Verde, nesse momento, está dando uma autorização para a gente. Nós vamos sortear outro, nós vamos dar outro presente ao longo do programa, tá bom? Não fiquem chateados se vocês não ganharam, não. Querido, você fala um negócio no romance, no poema, que você prefere mexerica a zebu. Eu não entendi isso, mas como? É a terra do zebu, meu Deus do céu. Como é que você prefere mexerica a zebu, meu Deus?
Na verdade, sempre que eu olho para um zebu, quando eu vou lá em Uberaba, um dos grandes eventos de Uberaba é a exposição de gado zebu. Uberaba é um centro de referência de Qual gado. é o nome? Um grupo de pioneiros introduziu o gado indiano no Brasil e fez de Uberaba a cidade, uma das cidades mais importantes, né, na questão da agropecuária, uma exposição extraordinária. Mas eu, quando olho para o boi, eu olho para ele e falo assim, oi, bife, entendeu? Ponto, entendeu? Sabe assim? E como eu não sou muito afim de matar o bichinho, eu prefiro ver o bife na panela. E quando nós íamos Tá. para a exposição, quando eu era criança, bem criança mesmo, a gente ia eu ia no colo do meu pai, com a minha mãe, etc. E eu me lembro das mexericas, cara. E aquilo, para mim, assim, a exposição sempre foi sinônimo de mexerica. Porque, por mais que um gado zebu fosse interessante, né, e que é importante na economia, etc., etc., mas o meu negócio é mexerica, adoro, sinto muito. Não tenho nenhuma postura. Eu olho, assim, vejo grandes bifes, grandes churrascos, entendeu? E fico orgulhoso da cidade, mas, né, eu gosto de mexerica. Escuta, o duro para um poeta é fazer rima com os zebu, né? Se eu quiser fazer um poema falando do zebu, zebu, você tem a cara. Não dá, cara, é complicado, né? Tudo que termina em U. Você conhece algum poeta de lá que fez algum poema legal para o zebu? Você já chegou a ver isso? Eu acho que, assim, os grandes artistas de Uberaba tiveram, de uma forma ou de outra, o zebu como tema, né? Assim, Tem, né? isso permeia, né? Nós temos aí pintores, que eu me lembro agora, assim, você me perguntando assim, e autores. Lá em Uberaba tem a Academia, né, de Letras do Triângulo, onde tem vários grandes autores e que eles escreveram historicamente. Alguns já entram na questão da memória mesmo, são memorialistas, e a cidade é impossível, né? A gente acaba se envolvendo de uma certa forma com esse universo. Eu, para te dizer agora, assim, de imediato, só se eu quisesse, embora eu me lembre de ter, nessa antologia que a Marta que colocou no livro, praticamente todos os poemas citam o gado zebu, de uma forma ou de outra, o gado, né? Não com a rima, que você sabe que é Não com a rima. Não com a rima, porque eu li os poemas. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Nas nossas conversas a respeito da cidade, você me citou um negócio, eu falei, nossa senhora, como a gente realmente ignora, né? Tem uma rua, gente, aqui no centro de São Paulo, uma rua importante, chamada Voluntários da Pátria. Vocês sabem o que são os Voluntários da Pátria? O Valdo Rezende sabe inclusive, da relação dos Voluntários da Pátria com o Uberaba. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Aliás, é um dos capítulos mais interessantes do livro. Foi escrito pela própria Marta Zednik, né? Sim. Capítulo sobre a Guerra do Paraguai. Eu já havia estudado esse tema quando eu fui, eu me referi agora há pouco ao trabalho que eu fiz lá no Pontal do Triângulo. Eu já tinha estudado a Guerra do Paraguai, em função da cidade de Monte Alegre, né, onde tem algumas referências muito fortes. Mas Uberaba foi um centro onde brigadas, né, foram se organizando lá os soldados para lutarem. E aí tem uma coisa muito doida, porque isso, né, eram chamados de voluntários, né, mas com alguns escravos, que eram os donos, mandavam esses caras, olha, vão para lá, vão lutar em meu nome, alguns outros
pessoas, enfim, que estavam aí diante de uma crise econômica que parece nesse país eterna, enfim. E a gente tem, Uberaba recebeu milhares de soldados que ficaram, né? E aí, para você ver como é que o governo federal já era problemático em 1800 e bolotinha, quando a guerra aconteceu, é que, por exemplo, eles calculavam que de Uberaba até Laguna, né, no Paraguai, e eles caminhassem a pé, sem estradas, a viagem duraria 90 dias. Aí tem um relato muito interessante disso, né, no livro que a gente está citando. Foram gastos 540 dias. E aí, essa triste pandemia desse Covid, na época era varíola, lá em Monte Alegre, eu conheci um cemitério horroroso, onde, né, só os soldados não chegaram a voltar porque morreram de varíola, né, em consequência da varíola, tem esse triste fato. E lá em Uberaba eles ficaram acampados num bairro onde hoje é o quartel da Polícia Militar, ali na região do quartel, mas eles invadiam a cidade toda, né, em função de... Aí não tinham uniformes, os relatos são muito interessantes, né, e o levantamento histórico foi muito bom nesse aspecto, mas para a gente ver o quanto uma guerra é horrível e o quanto a gente tem problemas de administração que pega pessoas desarmadas, despreparadas e mandam para uma guerra. O que vai acontecer? Olha, a sequência... Aliás, alguns relatos, inclusive, de falta de munição, né? Falta de munição para os... Não tinha arma, imagina a munição. A Simone Gonzalez, nossa colega da Unip, está falando de um poema do Patati do Boi Zebu. Simone, obrigado aí pela colaboração. Simone é... Valdinho, queria fazer uma correção aqui, a Marta Blanco, eu quero agradecer a Marta, Voluntários da Pátria em Santana, aqui em São Paulo, não é no centro da cidade, eu é que estou com a cabeça no centro da cidade hoje. Escuta, parece que teve um show do Roberto Carlos lá que você curtiu, Como é que foi o negócio? Eu vi 2 vezes o Roberto Carlos lá em Uberaba, porque a nossa exposição era muito chique, era o Roberto Carlos que fazia show quando a gente era pequeno lá. Então, você imagina, eu sempre já referi isso, eu vi o Roberto Carlos cantando na Associação Esportiva e Cultural, um clube lá da cidade, e depois, mas antes eu já tinha visto o Roberto na exposição de gado. Eu sempre gosto de lembrar 2 detalhes assim, desse período. Um que foi, com a presença do Roberto Carlos, eu descobri o significado da palavra carisma. Para quem conhece a exposição de Uberaba, né, tem uma grande arquibancada de frente ao rodeio, né, que tem lá os rodeios constantes, todo mês de maio, e um palco, o Roberto estava num palco na lateral, eu fiquei na lateral, eu tinha então a visão de todo o público. E aí eu comecei a perceber que ninguém olhava para o lado. Ninguém olhava, assim, o Roberto em cena, e as pessoas olham para o lado, isso significa carisma, né? Essa força de segurar. Agora, de Uberaba também, essa coisa me permitiu conhecer todos os presidentes desde que eu nasci, comecei a ver por gente, porque eles visitavam Uberaba e tornaram a minha cidade importante, porque no mínimo 1 vez por ano o presidente da República chega lá e temos uma projeção, vamos dizer assim, nacional, que isso vai ser reportado pelo país. Teve um ano que não teve, né? Que não teve muita gente vendo. Eu era criança, devia ter 14 anos por aí,
E aí houve uma explosão no bairro Estados Unidos, cara, de fogo de artifício, né? Então explodiu a bugiganga, foi um tremeu, metade da cidade, aquela coisa horrorosa, graças a Deus sem vítima, mas eram tempos de ditadura, né? Então, assim, aí o bochicho de que poderia ter sido algum atentado terrorista, alguma reação ao governo militar, etc. E aí, obviamente, que quando, se não me engano, o Costa e Silva foi visitar a cidade, ninguém foi o presente menos visitado daquele ano específico. A minha mãe queria me bater para me segurar em casa, não, senão eu fico de longe que eu quero ir ver, né? Eu queria ver, inclusive, se rolasse o atentado contra o presidente, eu ia achar o máximo, né? E aí eu fui, mas correu tudo bem, Uberaba é razoavelmente cidade de paz. Teve algum presidente da República que não tenha ido a Uberaba nesses anos todos? Que eu saiba, que eu me lembre, não. Que eu saiba, não. Todos os, né, todos eles foram, né, de uma forma ou de outra, mas principalmente Um representante. no período áureo, vamos dizer assim, eu não vou dizer período áureo no sentido que como se agora fosse pior. Não, mas teve um momento em que a cidade era de uma absoluta atração, né, onde nós tínhamos o baile do governador, o baile do presidente em maio, né, porque concentrava toda essa circunstância lá. Ou seja, isso fez com que a cidade... O Fernando Sabino, no livro Encontro Marcado, narra isso de maneira extraordinária, que é o momento em que ele vai abrir, enquanto jornalista, vai enfim, visitar a cidade, tem o baile do presidente, tem o baile do governador, aquela coisa toda. Na minissérie sobre Juscelino Kubitschek, né, uma minissérie muito famosa pela Globo, também entra esse aspecto do Juscelino, que encontra uma namorada linda lá em Uberaba, qualquer coisa do gênero. Né? E nós temos... uma das namoradas, né? Uma das namoradas, né? Porque o Juscelino, ele era um homem, ele dançava muito bem, você sabe que ele era um pé de valsa, adorava fazer uma seresta. O Juscelino passou muito bem, né? Não teve problema, não. Eu estudei na escola Fidelis Reis, né? Onde primário, e eu quero aproveitar, porque né, nesse país não se homenageia professor, eu vou começar com meus professores primários, Dona Zilda, Dona Marinês Prata, Marília Fidalgo, Vânia Boaventura, minhas 4 primeiras inesquecíveis professoras do Fidelis Reis. Né? Só que essa escola se chamava Juscelino Kubitschek, cara. Aí veio mandaram fora e mudaram o nome da escola, entendeu? Essa coisa que a gente sofre, infelizmente, nessa nossa vida por aqui. Mas eu cresci vendo na casa dos amigos, nos lugares todos, fotos do Juscelino Kubitschek. Meu pai fez... meus pais fizeram 50 anos de casados, eu dei um presente para eles, um retrato, né, pintado pelo João Luiz Tiné. E o papai olhou assim para o retrato e falou assim: estou parecendo o Juscelino Kubitschek. Entendeu? E essa é a referência, entendeu? Para o mineiro da geração do meu pai, esse afeto, essa admiração pelo Juscelino, né? Pelo Juscelino Kubitschek, nosso grande presidente. Valdinho, a gente falou do Zebu, vamos voltar a falar um pouco do café, vamos falar um pouco do café Selo Verde, vamos falar um pouco do café Selo Verde, alertando o seguinte: o Brasil continua na liderança da exportação de café no mundo. 30%, cada 10 xícaras de café que se toma no mundo, 3 são de café brasileiro. Depois é que você vem com o Vietnã, depois que você vem com a Colômbia e assim por diante. Uganda, hoje, é o 9º país a exportar
café no mundo. Você vê como é que a cultura cafeeira nossa, ela se espalhou, ganhamos concorrente, mas também ganhamos coisas legais. O café Selo Verde, ele tem notas de caramelo, ele é mais docinho. Quando você tomou, eu também, a gente já experimentou café já faz algum tempo, eu notei esse tipo de coisa. Eu queria que alguém respondesse primeiro o nome de um autor mineiro. Quem responder primeiro leva o café Selo Verde e a nossa caneca. Um autor literário? Autor literário mineiro. Ok. Valderez, não adianta, meu bem, tem que morar em São Paulo. Tereza de Beraba, minha irmã caçula. Eu sei. A Simone falou o meu nome, olha que chique. Drummond, Monair. O Mona ganhou com o Drummond. Nosso grande poeta. Mona, você vai ganhar por ter falado primeiro e lembrado de Carlos Drummond de Andrade, inesquecível. Carlos Drummond de Andrade. Monair é nosso amigo, ele também é autor, ele é músico, e ele vai estar aqui com a gente logo, logo, contando, se Deus quiser, contando aí um pouquinho para a gente, né, Valdinho, dessa carreira que o Mona tem, que é fantástica. Escuta, você lança um livro que faz um baita de um barulho. Livro esse que eu devo ter lido algumas vezes, né? Eu tive que ler 2 vezes para poder ajudar ali alguma revisão, alguma coisa. E depois eu li uma 3ª vez, depois do lançamento, foi num sábado o lançamento, eu me lembro, estava uma delícia, 2014, final de 2014, acabei lendo Os Dois Meninos novamente, e acho que vou ler, em algum momento vou ler uma 3ª vez, porque é uma obra fantástica. Você agora integra uma obra maravilhosa que é o Uberaba 200 anos. Mas espera aí, meu. O que vem por aí? Conta pra gente agora, vai. O que vem por aí? Bom, de imediato, assim, a Sensitiva da Vila Mariana. Né? É uma moça que vê passado, presente, futuro, e a gente, é um conto, né? Eu vou lançar uma pequena coletânea de contos há muitos anos. O Rafael Mendes deve estar por aqui. O Rafael Mendes que me convidou e me levou para esse universo dos blogs, no Papolog. Lá no Papolog, né, eu criei uma personagem chamada Vanilda, a Tatuada. Vanilda. Moça que, muito antes da época das tatuagens virarem moda, ela já tinha algumas tatuagens no corpo, em locais estratégicos, né? E é uma moça, uma junkie, né? E que eu utilizei sempre a Vanilda no sentido de contar algumas histórias, né? E eu caminho com ela pela cidade. São contos de humor que eu fiz muita questão de trabalhar nesse aspecto, porque, né, assim, o Dois Meninos é um romance que eu adoro, mas é uma coisa dramática, uma coisa muito, né, tem aquela coisa da tristeza, enfim, mas a Sensitiva da Vila Mariana é a oportunidade que as pessoas têm de conhecer o meu lado, vamos dizer, de humorista, né, de fazer textos mais leves. Vou lançar em formato e-book também, né? Nós não estamos aí nesse momento em condições de fazer lançamentos presenciais. Eu pretendo que o livro seja dirigido aí para as pessoas gratuitamente, que seja oferecido. Ele é uma homenagem que eu faço ao Rafael, aos meus tempos de Papolog, que eu peguei esses textos todos e refiz. E ele é
inspirado numa pessoa maravilhosa, que é a Vânia Maria Lourenço Sanches, minha amiga do coração. Sua amiga. E ela lá atrás, assim, olha, Vanilda, vou te botar na literatura. Né? E aí eu penso todas as loucuras possíveis que a Vânia poderia fazer, porque a Vânia fazia, entendeu? Entendi. E algumas estão escritas aí. Daqui a 2, 3 semanas a gente volta a falar no assunto, no sentido, ó, quando é que vai estar disponível para as pessoas. Eu vou aproveitar para dizer que o livro Os 200 anos de Uberaba, enquanto as pessoas quiserem consultar, ver, né, ler o e-book, ele está no arquivo público de Uberaba, mas o pessoal pode entrar também, acessar através do meu blog, valdopresente.com. Você entra no meu blog, tem lá a capa do livro, você entra no livro, tem o link para você acessar o livro e lê-lo, enfim. A Ana Chui está falando, é a Vânia mesmo, Aninha Vânia, você conhece. Claudinho, eu recebi um recado agora, daquelas coisas que a gente só pode agradecer. O nosso apoiador aí, ele liberou para a gente fazer um último sorteio, não estava previsto, quero agradecer. Então a pergunta é muito simples. Qual é o café que apoia, qual é o nome do café que apoia a nossa live? Tá. Que é o nome? Vamos ver. Nome do café que apoia a nossa live. Vamos ver se o povo está prestando atenção, hein? Márcia Vanessa. Ganhou. Café Selo Verde. Márcia Vanessa acaba de ganhar um café Selo Verde com uma caneca. Márcia, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Queridos, nós precisamos ressaltar que todo apoio que a gente tenha será sempre muito bem-vindo. Guilherme e Thaís, não tenho nem o que falar, né? Acho que a gente não tem nem o que falar. Apoiadores de primeira hora que embarcaram nesse trem sem saber se ele ia ser um trem desgovernado, um trem que poderia descarrilhar, enfim. Valdinho, eu queria dizer uma coisa para você e agradecer ao Café Selo Verde por essa gentileza. Valdinho, eu queria dizer uma coisa para você e para os amigos, que uma das primeiras iniciativas lá atrás, de uma tentativa de um programa e que ela durou bastante tempo, foi um investimento importante, foi o Papo Log. Eu era um assíduo seguidor, você lembra disso do Papo Log? Escrevia, debatia, às vezes até a gente discordava, que é uma coisa que eu acho fundamental, né? E esse tipo de iniciativa hoje, ela se transformou numa parte, como que nós estamos fazendo aqui com o Trem das Lives. E numa outra parte, ela se aumentou, popularizou. Eu fiquei muito contente em saber que você estava reunindo. Eu sempre disse para você que os teus contos ali, eles são muito cinematográficos. O roteiro está pronto, o texto está pronto, a piada está pronta, você enxerga a personagem. Você não é um grande autor porque você desperta sentimentos. Você é um grande autor, além disso, porque é muito fácil enxergar na cabeça da gente o que você coloca na cena. Tem uma parte de Dois Meninos que houve uma mudança do personagem, mudava de casa, e passava pela Avenida Paulista em cima de um caminhão. Né? Esse texto é seu. Quando eu estava lendo aquilo, eu
eu pirei. Porque toda a liberdade do mundo, entendeu? É você ser um ferrado na vida, tá em cima de um caminhão aberto, com um vento na cara, o cabelo ao vento, mudando de vida. Aquilo é um ponto de inflexão do livro. Aquilo é um ponto de inflexão do livro, porque a partir dali começa a acontecer coisas totalmente distintas daquela anterioridade do personagem. Não é questão de ser fã ou de não ser fã, mas eu sou, e eu faço questão de dizer isso. Você tem uma obra primorosa, você tem uma obra de teatro que a gente precisa conversar um dia. Você ficou 2, 3 anos em cartaz com uma peça infantil, Lampião Júnior, Lampião e Maria Bonita. O trabalho que você fez no Arte na Comunidade, junto com a... Oi? Sônia Cavantan. Com a Sônia, desculpa, Sônia. É a idade, Sônia, é a idade. O trabalho que você fez no Arte na Comunidade com a Sônia, com atores formidáveis, tendo que se virar nos 30, porque vocês não tinham palco, vocês não tinham nada. Você tinha que chegar numa sala de aula, você tinha que chegar numa cidade, às vezes eram 2 cidades num dia, 3 cidades num dia, você lecionando na época, dirigindo, tendo que ir nos fins de semana, e eu dizendo para você, Valdo, não larga, porque a gente não pode largar a nossa essência. Se a gente largar a nossa essência, nós vamos chegar lá no momento da vida, olhar para trás e dizer assim, meu Deus do céu, perdi meu tempo, não fiz o que eu queria, não dei espaço para mim. Você foi um cara muito valente no sentido de ter esse espaço e dar-se esse espaço. Breno, obrigado. Eu estou sendo avisado aqui pela nossa produção que o nosso tempo está esgotando. Tá, vamos... Essa live. Eu quero agradecer a você pelo elogio, pela força, pela parceria. Estou muito feliz com esse papo. Acabei de ver o João Eurípides Sabino entrou, meu parceiro maravilhoso aí nesse, o amigo do papai que eu me referi lá há pouco, que está aqui na nossa live conosco. Todos os nossos ex-alunos, os meus parentes, os amigos. Eu agradeço muito, mas a gente está... não gostaria de perder essa live. Parece que se a gente estourar o tempo, a gente perde, não é isso? Não, a gente teria que voltar. A gente teria que voltar. Tá? Mas aí é um processo mais... né? Vamos com o trem devagar hoje. Valdinho, vamos terminar só fazendo o que a gente queria fazer. Essa live é dedicada a uma amiga chamada Cláudia Bullman. Claudinha, um beijo enorme, que Deus te abençoe, abençoe a família. Claudinha é a nossa... né, ela é que conduz nós dois aqui, e ela que a vida inteira nos apoiou. Ela teve uma perda ontem, a gente quer dedicar esse programa para ela, e chamar vocês para a semana que vem, quando nós entrevistaremos Rosângela Masfio Shin. A Rua vem falar para a gente do livro A Sombra do Jatobá, que é maravilhoso. Um beijo a todos. Valdinho, encerra aí. Muito obrigado por todo mundo estar com a gente aí. Muito feliz. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês. Um beijo, Cláudia. Durante todos esses anos, eu tenho feito trabalhos com a Cláudia, né? E estou muito triste, mas feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, agora tem um negocinho que aparece, 18 segundos, 17 segundos. Boa noite a todos. Muito obrigado. A gente volta. Até mais. Valeu, gente. Obrigado por tudo.